Você é empreendedora ou empreendedor e tem a sensação que não tem lucro no seu negócio e que também não sabe o que fazer para ver esse lucro chegar até as suas mãos? O seu lugar é aqui conosco. Eu sou Luneika Oliveira, sou empreendedora, sou contadora e hoje nós vamos falar sobre separar as finanças do seu negócio das suas finanças pessoais. Isso é extremamente importante para qualquer negócio. Na contabilidade, existe um princípio chamado princípio da entidade. E esse princípio diz basicamente a seguinte coisa: você precisa separar tudo que for da empresa do que é seu, principalmente as finanças. É por isso que muitas empresas elas não conseguem sobreviver, porque as pessoas misturam o que é para pagar da empresa e o que é para pagar da pessoa. A gente tem que entender o seguinte processo. Quando eu começo a empreender, mesmo que eu não seja formalizada, eu preciso ver o meu negócio com um olhar empreendedor, com o olhar de que de fato aquele negócio, ainda que muito pequeno, é uma empresa. Então eu preciso de tempo para me dedicar a ele, eu preciso de espaço para me dedicar a esse negócio, eu preciso também fazer essa separação. O que é da empresa não se mistura com o que é meu. Você passa a ter duas pessoas em uma só. Você passa a ter um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e você passa a continuar, e você continua com o seu CPF, Cadastro de Pessoa Física. Você consegue compreender que você é uma só, mas que você tem duas entidades dependendo de você, você mesma e a sua empresa. Esse CNPJ aqui não pode se misturar com esse CPF, senão você vai trabalhar e não vai conseguir ver o seu lucro. E isso é importante que você tenha clareza. Repito, mesmo que você não seja formalizada, Luneika, eu comecei a empreender, mas eu ainda não abri a minha inscrição, eu não sou formalizada, não tem problema. Já comece de agora a compreender essas duas situações. Faça de conta, diga ao seu subconsciente que você já tem essa representação aqui do seu CNPJ. Diga ao seu subconsciente isso, que ele vai compreender. A partir desse momento, você tem que ter uma educação financeira muito bacana para ter a real situação de separação. As minhas contas pessoais não podem ser agregadas às contas da minha empresa. Eu não posso fazer essa junção. Esse é um dos principais motivos pelos quais as empresas fecham, as empresas quebram já nos seus primeiros anos de vida. Eu tenho que manter essa separação aqui organizada. Luneika, mas se eu trabalho, eu tenho direito. Bom, vai ser você que vai dizer se você vai ter sucesso no seu empreendimento ou não. Mas eu trabalho muito, eu preciso me divertir, eu preciso comprar uma roupa linda, eu preciso comprar um ouro pra mim. Gente, vai ser vocês. A partir de agora é com vocês. Se vocês continuarem com essa mentalidade não empreendedora, não de mulher ou homem de negócio, com certeza vocês vão quebrar. Então, façamos essa separação. Princípio da entidade, sempre. Princípio da entidade. Eu não posso misturar isso aqui com isso aqui. A partir daí, você tem que fazer o quê? Definir o seu prolabore. A partir de agora, nós vamos dar as soluções. Vamos definir o prolabore. O que é o prolabore? Quando uma pessoa trabalha para uma empresa, ela é funcionária daquela empresa e ela tem um salário mensal. Todo mês ela vai lá e recebe o seu rico dinheirinho para pagar as suas contas, não é? Então assim vai acontecer com nós, meninas e meninos empreendedores do nosso Brasil. Isso vai acontecer conosco. Nós vamos definir um valor para que a gente possa se pagar. E a esse valor, que nós damos o nome a quem é funcionário de salário, a nós damos o nome de prolabore. Prolabore é o salário do empreendedor. Simples assim. E é com esse prolabore que você vai pagar as suas contas pessoa física, a sua conta Luneika, a sua conta Joana. É com esse prolabore.
Prolabore, que a partir de agora nós vamos trabalhar na nossa vida. E aí você vai definir dentro desse Prolabore o que você pode fazer ou não. Como é que eu defino isso? Se eu consigo vender, por exemplo, 5 mil reais bruto na minha empresa, eu tenho condição de ter um Prolabore de 2 mil reais? Não tenho. Não tenho porque eu tenho o material que eu trabalhei para pagar ou o produto. E aí, se eu vendo 5 mil e eu tiro 2 mil de Prolabores, vai ficar só 3 mil. Eu consigo com esses 3 mil pagar a mercadoria que eu comprei para vender ou os produtos que eu comprei para produzir alguma coisa? Eu consigo pagar algumas despesas fixas se eu tiver, como aluguel, água, luz, contador, internet, esse tipo de coisa todo? Provavelmente eu não consiga. Então é por isso que a gente tem que fazer um estudo muito bacana e mapear toda essa situação. O que é que você vai fazer a priori? É como se você fosse fazer uma fotografia do seu negócio e da sua vida pessoal. Ah, mas eu só uso perfume X e perfume X custa 300 reais. A sua empresa tem condição de pagar esses 300 reais de perfume do seu Prolabore? O seu Prolabore, a sua empresa tem condições de lhe dar um Prolabore suficiente que você mantenha um padrão de vida médio, alto? Consegue? Se ela não conseguir, você vai ter que baixar o seu padrão de vida. É muito simples. Se você quiser ter sucesso no seu negócio, você vai ter que baixar o seu padrão de vida para que mais na frente você suba o seu padrão de vida. Consegue compreender? Porque se você não baixar o seu padrão de vida nesse momento, você não vai nunca, a partir dessa empresa aqui, conseguir subir esse padrão de vida. Então vamos lá. Vamos mapear a minha empresa e a minha vida. O que é que eu tenho tanto para pagar? E quanto é que eu vendo da minha empresa? Quanto é que eu estou vendendo mensalmente? Quanto é que eu tenho para pagar da minha empresa mensalmente? A partir desse mapeamento, você vai conseguir compreender quanto é que você vai tirar de Prolabore. Num primeiro momento, talvez o valor do seu Prolabore não consiga suprir todas as suas necessidades enquanto pessoa no mundo. Mas está tudo bem, isso é normal. Isso acontece com a maciça classe de empreendedores que começaram pequeno, que precisaram se esforçar muito para dar certo na vida. No começo, a gente não consegue tirar um Prolabore tranquilo para a gente se manter. Eu lembro perfeitamente bem que quando eu comecei a empreender com roupas prontas. Gente, eu fazia uma compra e eu não tirava uma camisetinha dessa para mim. E tava tudo bem, Sabe por quê? Porque eu tinha a real, a total, a maravilhosa visão de que um dia eu ia conseguir tirar 1, 2, 3, 4, 10 camisetas para mim se eu quisesse. Porque agora o meu padrão de vida estava aqui. Mas eu visualizava isso aqui, meu povo. E é isso que a gente precisa visualizar. A gente precisa trabalhar baseado no futuro. A gente sabe que no começo as empresas elas não dão esse lucro todo ou elas muitas vezes não dão lucro. Então a gente vai trabalhar no sufoco mesmo. E tá tudo bem, minha gente, tá tudo bem. Então, fez essa fotografia, fez esse mapeamento, conseguiu compreender que vai baixar um pouco o seu padrão de vida porque a sua empresa ainda não consegue suprir todas as suas necessidades, todos os seus desejos nesse primeiro momento? Ok. É o primeiro passo. É o passo mais sabido, é o passo mais inteligente que você pode dar dentro da sua empresa. É esse passo. A partir daí, você vai fazer a separação e aí você vai começar a compreender para onde está indo o seu dinheiro. O que é que você deve fazer para aumentar as suas vendas? É a partir dessa fotografia que a gente começa a entender. Gente, mas eu não estou vendendo o que eu preciso vender. Então eu vou fazer o quê? Parar e começar a fazer estratégias de vendas para que a quantidade de dinheiro que entra na minha empresa aumente. E aí eu consiga aumentar o meu Prolabore. É extremamente importante e necessário que vocês façam isso.
a partir dessa fotografia que você vai ter vários passos galgados com mais segurança. E é isso que vai lhe trazer o sucesso. Fazer a coisa da maneira certa. Lembrem, fazer a coisa já lhe diferencia de muita gente. Planejar e não executar não adianta nada. E se você executa as tarefas da melhor forma, é sucesso garantido, minha gente. É sucesso garantido. Voltemos para a nossa situação financeira. Mapeei, consegui compreender o que está faltando e o que está de bom para eu prosseguir com o que tem de bom na minha empresa. E aí, Luneika, começou a sobrar dinheiro no meu caixa. Começou a sobrar dinheiro no meu caixa. O que eu vou fazer com ele? Aumentar meu prolabore? Não, senhor e não, senhora. Na verdade, começou a aumentar o seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É você conseguir ver tudo que entra na sua empresa e tudo que precisa sair da sua empresa. Aumentou essa situação aqui, tem mais dinheiro entrando do que saindo, ótimo, perfeito. Isso não significa dizer que você agora está tranquilinho da vida e que vai aumentar o seu prolabore. Não, isso não vai acontecer. Isso é uma coisa chamada lucro. E o lucro, ele tem que ser muito bem estudado. Ele tem que ser muito bem pensado. Existe uma coisa também na contabilidade, na situação financeira das empresas, que é a retirada de lucro. Você vai deixar aqueles montantes ali guardados como se fosse uma reserva. Muita gente chama de capital de giro. E aí você vai, dentro dessa reserva, retirar o seu lucro do dinheiro que você investiu. Agora isso acontece gradativamente. Isso acontece aos poucos, muito bem pensado. Você tem que pensar, inclusive, se você quer expandir o seu negócio. Se você quiser expandir o seu negócio, você vai ter que ter um pouco de paciência e pegar todo esse dinheiro que entrou a mais, todo esse dinheiro que hoje nós podemos chamar de lucro, e reinvestir na sua empresa. É isso que vai acontecer. E você sempre tem que lembrar o seguinte: o seu caixa, ele nunca pode ficar zerado. Se eu tenho lá de lucro 10 mil reais, eu não posso, mesmo que eu não queira reinvestir esses 10 mil reais na minha empresa, eu não posso retirar todos esses 10 mil reais da minha empresa. Porque eu tenho que deixar um pedacinho para que a gente consiga trabalhar tranquilo. E a esse pedacinho que nós deixamos lá, nós damos o nome de capital de giro. Tudo compreendido, pessoal? Nós temos que separar empresa do que é pessoa. Esse aqui é pessoa jurídica, esse aqui é pessoa física. As contas dessa pessoa não podem se confundir com as contas dessa entidade, tá certo? Eu preciso fazer um mapeamento dessas duas situações para que eu possa definir o meu prolabore. Que é prolabore? É o salário que os salário que os empreendedores tiram para eles, para que eles possam se manter. E assim vocês vão conseguir de fato ver o lucro de vocês, ver o crescimento do negócio de vocês, e vocês vão ficar maravilhadas e maravilhados e vão empreender com muito mais carinho, com um olhar muito mais analítico do seu negócio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que vocês curtam, se inscrevam, apertem o sininho das notificações e fiquem com a gente por aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, com a família, no Facebook, porque tem muita gente que empreende, mas que não consegue ter essa visão. E aí quando a gente vem aqui e mostra, as pessoas começam a abrir um pouco, deixam a sua mente se abrir, e aí novas situações começam a entrar nessa mentalidade empreendedora. Um abraço, fiquem com Deus e até breve. Tchau!